Olá, gente. Eu tô passando com esse videozinho só para dar algumas orientações sobre a experiência, tá certo? Para os irmãos que vão fazer experiência na comunidade de aliança agora. Então, para que você tenha mais proveito na sua experiência, é importante que você saiba que as experiências vocacionais, elas são aquilo que a comunidade de aliança vive normalmente, né? Então as pessoas trabalham, as pessoas ficam no corre-corre, equilibram a vida familiar, com a vida da comunidade, com a vida de oração. Então é muito importante que nesse tempo de experiência você se dedique realmente a viver tudo, a missa, a sua oração pessoal, o seu estudo bíblico, e não só o vir para a célula na segunda e na sexta, mas que você viva mesmo como vivem os irmãos da comunidade de aliança, tá certo? Então, o primeiro ponto é escolher esse tempo de viver o máximo possível, tudo que você precisa viver com comunidade de aliança, tá certo? Segundo, Cassandra, qual o horário da célula? A célula acontece toda segunda e sexta, de 7 às 9 da noite. Na segunda-feira é o dia da formação da célula e na sexta-feira é o dia da oração comunitária, certo? Quando você estiver na célula, vivendo o tempo de experiência, você vai viver como os irmãos daquela célula, ou seja, você vai ter um formador comunitário, você vai precisar pedir liberação ao formador comunitário. Cassandra, eu tive alguma coisa, fiquei doente, não vou poder ir para a célula, eu tive alguma situação. Quem é que você vai se dirigir? Ao formador comunitário da célula. Então, logo no primeiro dia você se apresenta, diz seu nome, eu estou aqui, sou vocacionado em fazer experiência. Ele já está te esperando, que a gente já acertou com ele que você ia para lá. E aí você vai pedir qual o seu telefone, qual o seu WhatsApp, né? Tem o formador que não gosta de falar por WhatsApp. Então, você liga mesmo, pede liberação, explica a sua situação toda direitinho, tá certo? Ah, Cassandra, e a vigília como é? A vigília você não faz com a célula, você faz com o vocacional, por causa do nosso compromisso que nós temos de vigília, certo? Então, os formadores sabem disso, você não vai precisar fazer a vigília da célula e a vigília da vocação, você faz a vigília com o vocacional. Se tiver, nesse período que você tiver de experiência, algum retiro de célula, você também não deve ir para o retiro, porque aí vai envolver outras situações de local, espaço, e aí realidades próprias que são da célula mesmo. Então você não tem a obrigação e nem deve mesmo participar do retiro da célula, tá certo? A não ser que o formador peça ajuda com alguma coisa, se você tiver condições de ir, beleza, se não, tranquilo, tá certo? Com relação, Cassandra, e quando tiver assembleia comunitária, com quem eu falo? Você está de experiência, vocês sabem que as assembleias comunitárias, elas não são obrigatórias para o vocacionado, elas são orientadas, quem quiser participar, é bom, você já vai experimentando um pouco da comunidade, mas não precisa, por exemplo, de liberação para não vir para a assembleia, se você estiver vivendo vocacional normalmente, mas se você estiver na experiência, então, para faltar uma assembleia comunitária, você precisa pedir ao seu formador comunitário, não é comigo, é com o seu formador comunitário, tá certo? E o encontro vocacional, Cassandra, vai cair no meio da minha experiência. Eu peço ao meu formador comunitário? Não, o encontro vocacional é comigo, tá certo? Porque é uma coisa referente ao vocacional. Tudo que for referente ao vocacional é comigo, tá? Com o seu grupo de oração, continua normal, vivendo normalmente como tudo, né? O vocacionado, ele sempre vive uma coisinha a mais do que o grupo de oração, não é esse o nosso desejo, viver uma coisinha a mais, né? Então, pronto, o vocacionado, ele sempre vive uma coisinha a mais, então ele vai fazer a experiência mantendo a sua fidelidade ao seu grupo de oração, as suas responsabilidades com o grupo de oração, mesma forma vai pedir liberação ao pastor. Sábado eu te adoeci, vou dizer para o meu formador como não, sábado não é dia da sua experiência, é o dia do seu grupo de oração. Então, no dia do seu grupo de oração, nas atividades próprias do projeto de juventude, do projeto família, você vai se referir ao seu coordenador de grupo, ao seu pastor, tá certo? Outra coisa que é muito importante na vivência da experiência é você participar daquela célula, né? Então, na oração, se abrir aos dons, proclamar, partilhar do que você viveu, né?
com os irmãos de célula, partilhar a formação, não chegar lá o grupo dos vocacionados e sentar os vocacionados juntos. Se fosse para isso, não precisava vocês estarem lá. No grupo vocacional mesmo a gente resolve o problema, né? Então, sentem separados, sentem junto dos irmãos da célula, partilhem para vocês ouvirem as realidades, para vocês ouvirem, sentirem os irmãos, né? Assim, as realidades que eles vivem, aquilo que eles vão enfrentando, que eles vão passando, como é que eles vão superando as situações. Então, é muito importante que você aproveite mesmo e partilhar também daquilo que você está experimentando, daquilo que você está vivendo. Olha, eu estou com essa dificuldade, com aquela outra. Gente, olha, dentro da comunidade, uma coisa importante é o diálogo, né? O diálogo com as autoridades, o diálogo com os irmãos, o se expor, colocar aquilo que a gente está vivendo. Isso é muito importante, tá certo? As missas aos domingos, caso você tenha alguma dificuldade, no período de experiência, você deve se dirigir ao seu formador comunitário. No período normal é comigo, tá certo? Pronto, eu acho que é isso, né? Tenham uma boa experiência, aproveitem, vivam da melhor maneira possível, que vai ser o melhor para vocês, tá bom? Deus abençoe e uma boa experiência para todos.